Este é o Estande de Roteirista, seu podcast que percorre a bibliografia básica do escritor roteirista. Criado pelo Projeto Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros, vem para auxiliar no seu estudo mais aprofundado da escrita de roteiros audiovisuais. O primeiro livro do nosso percurso bibliográfico é o Manual do Roteiro, escrito por Sid Field e publicado no Brasil pela editora Objetiva. Neste episódio, continuaremos com a leitura dos capítulos 11, 12 e 13, abordando a construção, escrita e forma do roteiro. Ao todo, são 18 capítulos depois da introdução, discutido nos episódios anteriores a este e nos próximos. Capítulo 11. Construindo o roteiro. Sid Field retoma brevemente conceitos apresentados em capítulos anteriores e em episódios anteriores a este podcast, como os 3 atos do roteiro, ou seja, o começo, o meio e o fim da história. O autor chama a estrutura em 3 atos de paradigma, lembrando que, no ato 1, temos a apresentação do enredo, no ato 2, a confrontação e no ato 3, a resolução da história. Cada ato é uma unidade dramática também com um começo, meio e fim. Se estivermos considerando um longa-metragem de 2 horas de duração, o ato 1 terá mais ou menos 30 páginas para apresentar a história, introduzir a personagem principal, estabelecer a premissa dramática e o contexto do enredo. O ato 2 tem aproximadamente 60 páginas. É nesse ato que a personagem vai encontrar obstáculos que vão impedi-la de alcançar sua meta. Nesse ponto, Field chama atenção para a importância de determinar a necessidade da personagem, ou seja, o que ela quer ou precisa. Assim, a trajetória da personagem será a tentativa de superação dos obstáculos para alcançar a necessidade. O nome disso é conflito. O ato 3 tem aproximadamente 30 páginas e traz a resolução da sua história. O autor lembra que os pontos de virada no final dos atos 1 e 2 fazem com que a linha de desenvolvimento da história mude de direção e evolua para resolução. Mas como construir o roteiro? Sid Field apresenta um método prático a partir da utilização de pequenos cartões. Podemos utilizar também pequenos papéis ou blocos de anotações com adesivos. Você escreve a ideia para cada cena ou sequência em um cartão. Em poucas palavras, por exemplo, se você tem uma sequência da sua personagem no hospital, em cada cartão você pode ter as seguintes anotações. 1. Chegada da personagem no hospital. 2. Os médicos a examinam. 3. Parentes e amigos a visitam. 4. Os médicos discutem o caso com parentes. 5. Sua companheira de enfermaria é alguém que ela não gosta. E assim sucessivamente. Você pode usar quantos cartões quiser e pode também usar cartões de cores diferentes. Por exemplo, azuis para o ato 1, verdes para o ato 2 e amarelo para o ato 3. Isso ajuda a visualizar o desenvolvimento dos 3 atos. A principal vantagem de utilizar cartões é a praticidade, o que lhe permite arrumar as cenas do jeito que quiser, rearranjá-las, acrescentar algumas, omitir outras. É um método simples e que lhe dá a máxima mobilidade na construção do roteiro. Esse método é bastante usado e talvez você já tenha visto roteiristas cercado por paredes repletas de pequenos cartões adesivos. Aqui no Brasil, denominamos essa etapa da escrita do roteiro de escaleta. Como determinar os acontecimentos da história? Field lembra que drama é conflito, ação e reação é uma lei do universo. Se a personagem age, alguém ou alguma coisa vai reagir. Então ela geralmente criará uma nova ação que motivará outra reação. Field diz que muitos roteiristas novatos ou inexperientes fazem com que coisas aconteçam aos seus personagens, e eles ficam sempre reagindo às situações, em vez de agirem. Então, fique atento. A essência da personagem é a ação. Sua personagem tem que agir e não apenas reagir. O autor termina o capítulo sugerindo que cada roteirista deve descobrir o melhor método para construir a história. Além do sistema dos cartões, há roteiristas que preferem escrever um enredo em um texto corrido, que pode ser uma sinopse ou argumento. A recomendação é: experimente e descubra o seu próprio método. Capítulo 12. Escrevendo o roteiro. Nesse capítulo, o autor detalha o processo de escrita do roteiro, pontuando que escrever é algo muito pessoal. Os métodos, horários, formas e volumes de produção variam conforme o contexto.
Field relata que a experiência de escrever um roteiro pode ser prejudicada por resistências, barreiras ao processo criativo. Ele exemplifica tipos de resistências que aparecem durante o processo, tais como a procrastinação e a autossabotagem. Ele comenta que a resistência é uma espécie de desvio mental que te impede de escrever. Afinal, somos mestres em criar razões e desculpas para não escrever. Como vencer as resistências? O autor pontua que escrever deve ser uma tarefa diária e com hora marcada. É importante ter objetivos e disciplina, e confiar no seu próprio processo de criação. Field revela que no primeiro tratamento do roteiro você vai passar por 3 estágios. O primeiro é o das ideias no papel. Se você está em dúvida sobre escrever ou não uma cena, ele recomenda: escreva, não se censure. É mais fácil cortar cenas do que acrescentá-las num roteiro já estruturado. No segundo estágio da escrita, você deve lançar um olhar frio, duro e objetivo no que está escrito. Desse modo, você poderá cortar ou acrescentar cenas, reescrever outras e fazer as modificações necessárias. No terceiro estágio da escrita do roteiro, você deve fazer polimentos, criar ênfases, refinar cortes, reescrever e fazer os ajustes para dar vida a tudo. Field diz que nesse estágio pode ser necessário, por exemplo, reescrever uma cena 10 vezes até torná-la perfeita. Podemos fechar esse capítulo repetindo a recomendação de Field. Escreva todos os dias, porque quanto mais você praticar, melhor será o resultado. Capítulo 13. Forma do roteiro. Neste capítulo, o autor ilustra a forma de escrita do roteiro e revela como descobrir se um roteirista é um profissional ou amador. Ele apresenta um modelo de escrita no formato Master Scenes, que continua sendo o padrão de roteiro mais usado no mundo. Os elementos do formato são: cabeçalho, onde é indicado se a cena é interna ou externa, o local exato da cena e o tempo, se é dia ou noite. Abaixo do cabeçalho vem a descrição das pessoas, lugares ou ação. Centralizado na página vem o personagem que fala. Pode haver indicações de gestos ou tom da atuação. Essas sugestões são chamadas rubricas e são escritas entre parênteses abaixo do nome do personagem. O diálogo é centralizado, de maneira que a fala do personagem forme um bloco de texto no centro da página. Efeitos sonoros e de música são escritos em letras maiúsculas no roteiro. Você pode indicar o fim de uma cena com transições como corta para, fusão para, fade in, que é o aparecimento da imagem, ou fade out, desaparecimento da imagem. Mas lembre-se de que efeitos ópticos como fades ou fusões são decisões tomadas pela direção ou na ilha de edição do filme, não são escolhas do roteirista. Na escrita do roteiro, não há necessidade de escrever posições ou movimentos de câmera, um erro muito comum cometido por quem está começando a escrever roteiros. Sid Field oferece uma lista de termos que podem ser utilizados no roteiro para substituir a palavra câmera. Vale a pena conferir no livro. É isso, pessoal! Se você quer se aprofundar no estudo dos capítulos 11, 12 e 13, vai lá ler. Mas não esqueça de voltar aqui para me dizer o que achou, viu? No próximo episódio, falaremos sobre adaptação de obras literárias para o cinema, a utilização de programas de edição de roteiros e ainda sobre o trabalho de escrita colaborativo. Opa, protesto! Você, caro ouvinte, pode ter se perguntado: e se eu quiser escrever um roteiro de outra forma, partindo de um processo de escrita e construção totalmente diferente? Bom, o padrão Master Scenes pode não ser o formato ideal para enredos que buscam incorporar um pouco mais do acaso e do improviso, ou para narrativas interativas e transmediáticas, ou ainda para uma escrita mais poética. Também, a ideia de um personagem que tem uma necessidade clara e se põe em ação para alcançá-la pode não representar o único modelo de jornada possível. O cinema tem experimentado narrativas que se desenrolam em um tempo não linear, com finais abertos, multipersonagens, protagonistas menos ativos ou propostas mais radicais no uso da linguagem audiovisual. Se você já leu esse livro, levou alguma lição especial ou algo ofendeu seu processo criativo, manda pra gente. Seu comentário pode fazer parte do podcast. Nos vemos nos próximos capítulos. Literalmente. Este programa é uma parceria entre o projeto de extensão Trama
Narrativas audiovisuais e criação de roteiros, e a Rádio UEG Educativa. Coordenação geral do Trama, professora Jo Levi. Coordenação da Rádio UEG Educativa, professora Thaís Oliveira. Coordenação de Radioteledifusão, professor Marcelo Costa. Divulgação, CriaLab UEG. Este episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Sara Teixeira.